Prontinho, já estamos gravando. Então, vou retomar o nosso eixo. Nosso eixo de discussão é o eixo 2, Plano Nacional de Educação, Planos Decenais, Sistema Nacional de Ensino, Políticas Setoriais e Direito à Educação, Desafios e Lutas pelos Direitos Humanos e Sociais, Justiça Social e Inclusão, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração, Democratização, Gestão, Acesso, Permanência, Diversidade e Participação Popular. Vou falar um pouquinho sobre a dinâmica da discussão, tá ok? Nós vamos ter, para esse eixo de discussão, depois eu vou apresentar a problematização, mas nós vamos poder fazer até 15 inscrições para fala, tá? Depois da problematização, 3 minutos para cada fala, e assim, se alguém aqui já trouxe emenda, alguma coisa nesse sentido, para indicar para a regional, é importante que a gente deixe esclarecido que a etapa da pré-conferência é como se fosse um esquenta. Nós fazemos a discussão aqui no grupo, mas para apresentar as emendas a nível, para seguir para a estadual, nós temos que apresentá-las na conferência intermunicipal, que acontecerá de 27 a 29 de agosto. Todas as pessoas que fizerem inscrição na conferência intermunicipal, após o fechamento das inscrições, receberão um e-mail, e nesse e-mail terá um link para o envio das emendas. Esse espaço também da pré-conferência, ele não é um espaço deliberativo no sentido de tirarmos delegado para a conferência estadual. Os delegados para a conferência estadual também serão tirados na conferência intermunicipal de 27 a 29 de agosto, tá certo? Dúvidas a esse respeito? Pensando um pouco nas questões apresentadas pela professora Lisete na sua fala inicial, trazemos aqui a questão problematizadora para iniciarmos a nossa conversa. A questão problematizadora do eixo 2 é: o que fazer para assegurar a materialização das diretrizes e metas e das estratégias dos planos nacional, estaduais, distrital e municipais de educação? Então, abro as inscrições para as falas. Nós temos 20 pessoas na sala, é isso? Isso. Não vejo nenhuma mão, nenhuma inscrição. Opa, tem alguma coisa aqui no... William. E tem a Renata. Jailton também. Vou organizar aqui. Três inscrições: William, Renata, Jailton. Vamos começar essa primeira rodada e depois a gente vai abrindo. Pode ser assim? Então vamos lá, William. Era só um minutinho, vou marcar o tempo, 3 minutos. Bom, o eixo 2, ele fala do plano e ele vai comentar, por exemplo, a respeito do abandono que o plano sofreu depois do golpe de 2016. E eu fiquei surpreso agora quando a professora Lisete comentou que a gente tem uma tradição de deixar o plano na gaveta, né? Então, se nós já tínhamos essa tradição, com o golpe ela ficou mais intensa, né? Muita coisa ficou ali só no papel. No decorrer do texto do eixo 2, existem várias críticas sobre a situação atual da educação, com essas propostas da ala conservadora, de extrema-direita da sociedade, que se refere a homeschooling, escola sem partido, que na verdade é a escola da mordaça, militarização das escolas, entre outras coisas mais, dentro desse combo extremista. Mas o texto também ele faz alguns comentários sobre como retomar
as aulas presenciais, né, comenta sobre a questão da pandemia, fala sobre como retomar as aulas presenciais de maneira participativa, democrática e construtiva. E eu, inspirado nessa provocação do texto, eu vi que ele tem uma afinidade com algumas coisas que eu penso a respeito do prejuízo causado em relação às aprendizagens por conta do ensino remoto, que foi inevitável, mas que é reversível. Eu tenho uma emenda, eu não trouxe o texto aqui, porque o espaço mesmo para apresentar na íntegra é na Intermunicipal, mas a ideia é a seguinte: antes da pandemia, nós já tínhamos um problema muito sério de defasagem de aprendizagem. Para a gente ter uma ideia, no estado de São Paulo, só 40% dos estudantes conclui o 9º ano sabendo ler e interpretar um texto. Se tem dificuldades para ler e interpretar um texto, a gente já pressupõe que, no decorrer da escolarização desses adolescentes, eles pouco aproveitaram, porque a leitura é a base para você se beneficiar dos outros saberes que são compartilhados pela escola pública. Então, se nós já tínhamos esse contexto antes da pandemia, é claro que ele se agravou com a pandemia. E se já existia uma proposta na LDB que não foi contemplada no plano nacional, mas no nosso plano municipal, ela aparece, né, que em relação a esses estudantes com dificuldade de aprendizagem, que é a proposta de se trabalhar com recuperação de conteúdos, e dependendo do caso, de se fazer isso até no período paralelo ou no contraturno, como o Diadema retomou recentemente, agora na gestão atual, se isso já se fazia necessário antes, agora é mais ainda. Para minha surpresa, tem um documento do governo Dória que defende isso, mas considerando a longa trajetória de desmonte da educação, de descaso, de sabotagem desse grupo que está aí há 25 anos no poder em relação à escola pública, eu penso que também isso daí não vai sair do papel, né? Tempo, professor. Concluído, né? Então, eu penso que é um assunto para a gente refletir do que a gente pode fazer no aqui e agora para ajudar quem já era prejudicado antes da pandemia e que ficou mais prejudicado ainda por conta do ensino remoto. Obrigado, professor William. Temos a professora Renata Fiuza inscrita. E no decorrer, vocês podem ir se inscrevendo também, tá ok? Nós temos um tempo aí interessante. Bom dia a todos, todas e todes. Eu vou tirar minha máscara aqui, que eu vou poder falar melhor para vocês, vou tirar nesse momento, né? Bom, eu estava numa escuta bastante atenta a tudo que foi dito no início dos trabalhos, especialmente pela professora Lisete, e comecei a refletir, né, sobre o que acontece nas escolas, não apenas em Diadema, que é onde nós estamos com esse momento muito propositivo de retomada de alguns valores, mas pensando também nos vizinhos, nos outros municípios, no outro município onde eu trabalho, e fui só me identificando com cada coisa que foi dita, com essa atmosfera de perseguição, com a valorização cada vez maior, né, a busca do fortalecimento desse neoliberalismo, a condição do professor, que é a mais adversa possível, principalmente nesse período pandêmico, a defasagem dos alunos, muitos estão ficando para trás, aí realmente o William tem razão quando ele coloca isso, já vinham ficando para trás, mas nesse momento ficaram pelo caminho, muitos inclusive desistiram, então a gente tem aí uma situação de evasão escolar muito grande, né?
E aí, com uma proposta que é discutir como a gente fazer com que os planos, né, eles sejam cumpridos. Eu acho que, antes de mais nada, para que eles sejam cumpridos, a gente tem que retomar os princípios que nortearam esses planos, os princípios que nortearam os documentos que devemos seguir, que foram construídos para fazer uma educação de qualidade. Porque hoje o que a gente observa em vizinhos, né, a instalação realmente da educação bancária, da criança que é excluída por não acompanhar junto com os colegas. Existe uma grande propaganda de uma situação de recuperação paralela que a gente sabe que de fato não acontece, e assim, avaliações, né, em retorno de uma pandemia, a criança ganha ali como acolhimento uma avaliação, né, na sua cara, uma avaliação externa, ou uma avaliação interna de rede, para fazer, e fica naquela situação, né, o que foi valorizado da sua aprendizagem nesse período de luto, de mortes, de perda de emprego, de perdas econômicas, e isso não está sendo aproveitado. Então, assim, eu fico realmente bastante feliz de ver que aqui seguimos na contramão disso, tanto que foi instalado esse fórum agora está acontecendo de verdade nessa administração, mas realmente me preocupa como, em termos nacionais, a educação ela pode ser blindada contra os retrocessos, tá? Porque o que a gente verifica em grandes redes de ensino é um retrocesso. Como nós podemos fazer para esses retrocessos não chegarem aqui em termos de políticas públicas? Eu falo de retrocesso em termos de políticas públicas, tá? Para que voltemos a ter aquele ideal que era o que vínhamos seguindo, e estávamos batalhando, estávamos lutando para ter resultados por meio desses ideais. De repente foi jogada uma pá de cal em cima de tudo isso, né? E a gente está vivendo um retrocesso, é um retrocesso que a gente pensa, não, mas está acontecendo no meu vizinho, não vai acontecer aqui, a gente não sabe, né? Hoje nós temos uma administração aberta, uma administração que dialoga, mas amanhã nós podemos não ter. E como é que a gente pode lutar para que não haja um retrocesso? Ela trabalha numa prefeitura em que nós entendíamos que certos valores eram blindados, que jamais aconteceria o retrocesso que estamos vivendo. Então, a primeira coisa que eu penso que a gente tem que fazer para fazer valer esses planos e fazer valer os documentos é realmente o que podemos fazer enquanto estrategistas da educação que somos, como elementos pensantes, como formadores de opinião, como formadores de crianças, jovens, adolescentes e adultos, o que nós podemos fazer para blindar esses documentos desses retrocessos. Tá? Sabemos que hoje os alunos estão chegando, depois da pandemia, extremamente defasados. Temos o compromisso com eles, nesse momento sim, tá? Mas foi o que foi dito aqui, as aprendizagens conteudísticas, né? Elas podem ser recuperadas depois, né? Mas partindo disso, o que nós podemos fazer para salvar estes seres humanos que estão chegando e estão encontrando as escolas completamente perdidas para atender essa nova demanda, tá? Então, assim, eu fui menos propositiva, eu fui mais provocativa, porque eu acho que essa discussão talvez anteceda, né? Essa discussão que eu busco trazer talvez anteceda essa que a gente está trazendo aqui, a gente poderia fortalecer isso para levar para o fórum efetivamente depois, tá bom? Desculpa se me estendi, bom dia a todos e todas. Obrigada, professora. Acabei ampliando para 4 minutos para cada participante, porque nós temos só mais o Jailton inscrito. Se alguém mais quiser se inscrever, é o momento. Por favor, professor Jailton. Bom dia. Bom dia a todos, todas e todos. Bom, primeiro, eu acho que queria aqui, né, expressar o nosso agradecimento, né, e o nosso companheirismo em relação à retomada da prefeitura por uma gestão democrática e popular e por a gente já iniciar, né, uma gestão fazendo um debate da importância da educação para a sociedade. Então, acho que isso demonstra
a vontade de mover forças vivas para debater algo imprescindível para a sociedade. E nessa discussão dos planos de educação, de um sistema nacional de educação integrado, enfim, nós vivemos um retrocesso violento. E eu acho que nós temos primeiro que debater aqui como garantir e guardar o Plano Nacional de Educação. Esse plano que tem uma série de problemas, mas que ele vai vigir até 2024 e que suas metas e suas estratégias foram esquecidas, foram jogadas ao vento, foram guardadas na gaveta, como disse a professora Lisete. Se nós analisarmos algumas coisas que são centrais para que a gente possa, de fato, garantir uma educação laica, de qualidade, inclusiva, democrática, acessível para todos e todas e todes, a partir de 2016 isso foi esquecido, acabou. Nós viemos com cortes na educação, com a emenda 95. Depois a gente vem com desvinculação dos recursos para áreas estratégicas. Então você desvincula saúde, educação e tal, e deixa aberto a várias possibilidades. A privatização do financiamento da educação. Quando eu falo privatização, você ter um financiamento público que vai financiar também a iniciativa privada. Veja aí o que está sendo discutido em relação aos vouchers para a educação infantil. Então, nós temos que mobilizar essas forças vivas da sociedade para ser os guardiões deste plano, ainda que com alguns problemas. Dentre esses problemas, uma das aberturas que nós deixamos acontecer é o financiamento com dinheiro público da iniciativa privada, e que está sendo a cada vez mais colocada a cunha para isso. E isso inviabiliza qualquer debate e discussão de avanço na qualidade e de avanço na permanência dos estudantes na educação. Então, acho que essa é uma discussão que nós temos que fazer. Um sistema nacional articulado também não existe. E não existe, inclusive, se a gente olhar no Pacto Federativo Estadual. O que faz o governo Dória hoje? Se não querer responsabilizar os municípios e jogar toda a educação fundamental para os municípios sem um pacto de colaboração, mas de imposição, de vocês tomem, é de vocês e se virem. Como que isso impacta na nossa educação municipal? Como que a permanência dos estudantes na EJA, como disse o William, fica? Se está havendo por parte do Estado um esvaziamento do ensino da EJA. Então a EJA médio, que o governo do Estado tem responsabilidade, ele está esvaziando. E a EJA fundamental, que ainda tem umas 3 ou 4 escolas do Estado, também já está jogando toda a responsabilidade para o município, sem o princípio colaborativo. Então, acho que essas discussões nós temos que fazer com muita tranquilidade, com muita cautela, e começar a mobilizar as forças da sociedade que pensam a educação ou que se preocupam com a educação, para começar a fazer disso um bastião, e guardar este bastião com todas as energias necessárias para garantir a efetividade desses planos. Não tinha mais coisas, mas eu acho que o tempo, é isso. Obrigado. Obrigada pela contribuição, professor Jailton. Deixei ele se estender um pouquinho, porque achei que estava boa a conversa, hein?
E já deu uma instigada aqui no grupo, e temos a Maria Aparecida, próxima inscrita. Pode falar, professora. É a professora Cidinha, né? Bom dia. Eu não vou abrir a câmera porque meu computador não funciona essa função. E então, assim, analisando que a professora Lisete me chamou muita atenção. Dá para ouvir, Beth? Deu para ouvir aí? Tá nítido, pode falar. Ah, beleza. Sim. Então, a gente está discutindo, e muito importante esse debate, talvez até tardio, né? Porque a gente, às vezes, espera só os nossos governos assumirem as prefeituras para começar a debater educação ou qualquer outro tipo de políticas públicas. Nós precisamos nos organizar, né, para não ficar sempre limitado ao debate em momentos em que fazemos parte de governos. Porque a educação, ela vai além dos governos, né? Ela precisa, a professora Lisete colocou, e muito bem colocado, ela precisa ser uma política pública de Estado, né? E não de governo. Então, a gente tem que saber distinguir o que é uma política de governo e uma política de Estado. Se nós queremos, de fato, o debate da educação, se a educação para nós é algo de fundamental importância para a transformação social, né? Para uma sociedade justa, igualitária, nós devemos assumir e colocar isso como um papel de luta sempre, permanente, não apenas em período em que nós governamos, né? A gente tem que estar presente nos fóruns, nos debates, né, na questão da educação o tempo todo, e fortalecer a luta, né, através dos conselhos populares, porque toda a desvalorização do profissional da educação, hoje o professor é visto marginalizado. Eu estava debatendo ontem com os professores onde eu trabalho, e a gente estava falando como foi desconstruído a valorização do profissional da educação. Se a gente pegar o professor do período da ditadura, que mesmo sobre um regime ditador, ele era respeitado socialmente. Ele tinha respeito, os pais davam autonomia para o professor. Hoje os pais vêm contra o professor, a sociedade está contra o professor, né? Os alunos não encontram no professor uma referência de modelo, de profissional, porque esse desmonte do Estado, essa desvalorização proposital, porque é uma valorização proposital, né? Ela é uma política pensada. O neoliberalismo não surge do nada, ele não cai do céu, ele é um projeto político de um modelo econômico. E esse projeto político, ele tem que ser construído, né? Dentro daquilo que eles acreditam. Então, esses caras vêm construindo esse projeto político para chegar no desmonte que nós estamos vivenciando hoje, que não é o Bolsonaro o responsável disso. Ele é só mais um dos idiotas no poder. Só que, assim, é uma política neoliberal lá de trás que vem desconstruindo a educação e todo o Estado de Direito. Porque para eles não interessa Estado de Direito, né? Para trabalhador não tem que ter Estado de Direito. Como colocado, o Estado, que eles estão utilizando dos recursos do Estado para financiar as coisas do Estado neoliberal, é financiado com dinheiro público. Né, com o Estado nosso, que deveria financiar as coisas públicas, o Estado só serve para beneficiar a privatização das coisas, para financiar universidades para filhinho de papai, para a pessoa que tem condições, que a vida inteira pagou por boas escolas, né? Então, nós temos que reverter essa ordem. As universidades públicas, financiadas com dinheiro público, precisa ser para o nosso pessoal, para a classe trabalhadora que não tem condições de se formar em medicina, engenharia. Os nossos sonhos precisam estar pautados dentro das políticas públicas do Estado. Então, nós temos que retomar o Estado de Direito como um Estado forte, um Estado que garanta à população e à classe trabalhadora o direito de aprender, de estudar, e de se formar, e de ser alguém, aquilo que ele quiser ser. Não tem que ficar à margem, né, sem sonho, porque a gente percebe nos alunos que eles não têm sonho. Eles não têm sonho, eles não têm perspectiva de vida dentro de um Estado desmontado. Então, a política de educação precisa estar dentro das políticas de Estado, o Conselho Popular precisa se fortalecer, nós temos que nos valorizar, temos que cobrar, temos que brigar e colocar o nosso papel na sociedade. E a valorização do profissional da educação
ela se dá quando ele é bem remunerado. Nós temos que fazer essa luta, essa briga pela nossa valorização profissional, que as pessoas, elas respeitam quando você ganha bem, elas respeitam quando a sua profissão é vista como algo importante. E, ao longo desse projeto neoliberal, eles desmontaram isso. Então, hoje, nós somos inimigos da sociedade, como foi dito aí, e é uma verdade. Então, nós temos que, esse é o nosso papel enquanto professores na luta militante, retomar a valorização do profissional da educação, o respeito, a condição salarial e a decência do nosso trabalho, né? E isso a gente vai ganhar o quê? Um respaldo popular, fortalecer os conselhos populares para ter um respaldo fora de época né, em governos ditadores, a gente precisa ter um conselho forte, e fazer com que a educação, de fato, se torne uma política de Estado. E o dinheiro do Estado financiar as coisas públicas, a educação para o nosso pessoal, para a classe trabalhadora. A gente tem que parar de ser imbecil e sabe, eu falo isso com muito ódio no coração, de ser imbecil mesmo, de financiar coisa para quem tem dinheiro. A gente financia o neoliberalismo. Nós somos responsáveis pelo fortalecimento da política neoliberal. Então, nós temos que ter um olhar de começar, dinheiro público, é para nós, não é para os caras. Né? A gente tem que Precisamos concluir, professora. Eu vou concluir, porque senão eu fico muito ódio no coração. William, eu tenho assim, depois eu quero bater um papo com você sobre, eu acho que esse desmonte também vem nessa política do Fernando Henrique Cardoso, que é a questão da progressão continuada, né? Então, uma progressão que vai levar aonde? Aonde levou a educação essa progressão continuada? Que você escreveu o livro e eu quero depois a gente reunir para a gente fazer esse debate. Tá bom? É mais ou menos isso. Deu para entender o que eu quis dizer? Sou meio louca, sabe? Eu sim, professora Cidinha. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada, Beth. A próxima inscrita sou eu. É um pouco na linha da provocação que a professora Lisete, o professor Sérgio e até mesmo o professor Daniel Cara e também a professora Edilene ela apontou nas discussões, mas muito mais focado nas falas da professora Lisete. Acho que o grande desafio, né, que está colocado é, primeiro assim, se apropriar do que é o plano, né? Que plano é esse? De que plano estamos falando? Na minha apresentação, que eu vou fazer agora quando retornarmos para a plenária final, eu vou fazer uma fala mais sucinta sobre as metas do nosso plano municipal, mas depois nós vamos disponibilizá-lo no site do Portal da Educação do município, para que todos tenham acesso. E esse movimento de conhecer o plano, saber o que está previsto nele, conhecer as metas, as estratégias, vai ser também uma parte que nós vamos construir, e eu espero que façamos isso coletivamente, né? Aqui na Rede Municipal de Ensino, esse ano nós iniciamos uma questão assim, que para a nossa secretária ela é de fundamental importância, que é a construção de um PPP participativo, um plano político-pedagógico, projeto político-pedagógico vivo, construído a muitas mãos. E a nossa expectativa é que a gente construa também o nosso monitoramento do nosso Plano Municipal de Educação a muitas mãos. Para que isso ocorra de fato, eu penso que nós temos que fazer um exercício que é o dever de casa lá do chão da escola. Qual é o exercício? Primeiro, fortalecer os nossos conselhos, os nossos grêmios, fortalecer a participação popular dentro dos fóruns de discussão, né? Trazer para os nossos conselhos mais orgânicos, que é o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho do Fundeb, o Fórum Municipal de Educação, né? E todo o espaço público que tiver pautado as políticas públicas de educação, que a gente possa trazer todas as representações que compõem o universo escolar, pais, alunos, professores, servidores, para que conheçam e para que também ajudem a pensar e a diagnosticar, apontar, né, a fazer esse diagnóstico de que situação é essa que o país se encontra hoje, diante de todo esse desmonte, né? Será que esse plano que nós temos, que ele foi construído lá em 2014, hoje ele ainda dialoga com as nossas necessidades? Será que nós vamos ter que rever algumas questões
e pensar em outras estratégias? É um desafio que está colocado para todos nós. Então, assim, eu quero que a gente saia daqui com uma tarefa. Para além da tarefa do relato, eu acho que nós temos que ter a tarefa do fazer esse exercício de despertar nas pessoas, do esperançar, né? Esperançar que é possível. A gente vai continuar tentando, diante de toda a diversidade que foi colocada, de todo esse processo de desconstrução do sonho, de desconstrução do direito à educação, do direito básico, do direito à vida. Se nós olharmos no contexto pandêmico, nós desconstruímos o nosso direito à vida, né? Então, esse é um desafio grande, no qual todos nós, como professores, educadores, pais, alunos, funcionários, população, nós temos esse desafio e nós temos que fazer girar essa roda. E essa dinâmica, como bem falou, eu acho que foi a professora Renata, essa dinâmica do fazer acontecer, ela está nas nossas mãos, né? Nas mãos de quem participa dos debates, nas mãos de quem se dispõe a participar num sábado frio como esse, dessa discussão, né? Nós tivemos mais de 200 inscritos. Quantos, de fato, vieram para as salas? É uma reflexão também que nós temos que fazer. Como é que nós levamos esse debate para dentro da escola na segunda-feira? Olha lá, né? Ah, mas não tem espaço de fala, de escuta. Nós temos, sim. Nós só precisamos que as pessoas, de fato, todas, em todos os segmentos, né, de todas as categorias, de todas as redes, de todas as suas dimensões, né, de todas as suas responsabilidades, do pai. Sabe aquele pai da criança que ele acabou de matricular lá no berçário? Desde lá ele precisa começar a participar. Então, é essa discussão que nós temos que voltar para a escola na segunda-feira e começar a fazer essa provocação junto aos nossos, né, aos nossos colegas de trabalho, aos pais, aos quais nós temos o acesso direto, aos professores e aos funcionários, que muitos deles nem sequer perceberam que ia acontecer essa discussão, por mais que a gente tenha divulgado. Então, assim, essa responsabilidade, ela é tripartite. Ela está para além do governo, ela está na mão da população e ela está... nós, enquanto educadores, nós temos essa tarefa de provocar essa discussão no interior das escolas. Tá ok? O professor Marcelo está inscrito e eu tenho que informar para vocês que às 11h30 nós iremos para a plenária final. Então, William, preparando o relatório aí para a gente poder socializar daqui 5 minutinhos, pode ser? Vocês estão falando, eu estou digitando. Tá certo. Aí depois a gente prepara o que nós vamos apresentar na plenária final. A gente vai socializar com vocês antes, ok? Professor Marcelo, por favor. Bom dia a todos, todas e todos. Eu serei extremamente breve, Beth, porque a sua fala, ela me deixou, assim, extremamente feliz de colocar, né, quais são os desafios, e aí eu me senti provocado só de fazer um pequeno adendo, então não vou levar nem um minuto aqui, na verdade. É porque, na minha avaliação, eu acho que nós carecemos também, até por aquilo que nós passamos, né, e no momento atual na secretaria, na questão do monitoramento, né, dos dados, e considerando que nós não tivemos o censo IBGE 2020, que nos tragam elementos que nos possibilitem, né, fazer as comparações, apurar resultados de indicadores. Então, eu penso que nós deveríamos também ter uma forte ação de fortalecimento, né, da política de observação. Então, onde não existam observatórios, né, que pudessem ser fomentados, onde existe, né, que sejam fortalecidos por meio de recursos humanos, materiais, financeiros, enfim, cada um dentro das suas condições e capacidades, mas que a gente pudesse, inclusive, atuar em rede, onde pudéssemos também discutir nessas redes estratégias, né,
dessa política de observação, que propiciasse, para além disso, formação para os nossos gestores, porque infelizmente nós ainda temos gestores que não têm exatamente a compreensão do que é um indicador, ou como é que a gente consegue fazer o monitoramento dele, enfim. E, obviamente, que o objetivo não é só para ver se alcançou a meta ou não, né? Mas é como é que a leitura que a gente faz desses resultados como um todo, né, e relacionando com cada uma das metas colocadas no plano municipal, estadual, nacional, como é que isso impacta a prática pedagógica na escola, né? A prática do professor, para que ela possa dialogar melhor com o currículo e contribua, de fato, para o processo de aprendizado dos nossos estudantes. Então, eu queria só fazer esse adendo na tua fala, que eu estou literalmente contemplada nela, senti falta apenas deste elemento. É isso que eu tinha a colocar. Perfeito, professor Marcelo. Acho que assim, fecha assim com uma questão primordial, né? E, na verdade, eu comecei falando do que fizemos nesse movimento, mas não falei do objetivo maior, que é de como a gente chega lá na ponta, como a gente melhora essa qualidade do ensino, esse acesso, essa permanência, né? E esse processo formativo, ele tem que ser contínuo, porque é isso, né? Eu estava lá na mesa com a professora de abertura, com a professora Lisete, pensando, há exatos 28 anos, eu chegava nessa rede e é isso, maravilhada com essa mulher divina, né? Que tem um gás, uma energia, e ela continua aí nativa, e hoje eu estou aqui junto com ela, e eu sou fruto desse processo formativo, né? De rede, dessa formação continuada, que as gestões, e eu vejo aqui muitas outras colegas, a Paula, a Patrícia, a Ana Urquiza, que eu estou vendo aqui também, né, a Rosana Azevedo, a Rosemary Ribas, que eu vejo aqui na tela, a Kátia Cássia, maravilhosa, que eu estou vendo aqui no grupo, todas participantes de processos formativos diversos, que nos formaram e nos faz de nós quem somos hoje, né, que deu toda essa contribuição. E esse roteiro, acho que essa questão do plano, ele vai nessa linha mesmo, né, de como a gente constrói essa retomada, esse novo olhar diante desses desafios que estão colocados, diante do diagnóstico que está posto, e o desafio dos dados, né, eu, Paula, você, Marcelo, nós sabemos, assim, o que foi buscar dados, sem dados, dentro de um contexto de total escuridão, né. Então, esse é o desafio que está lançado. Vou passar para o William para ir apresentar para a gente o que temos, para a gente apresentar lá na plenária, mas já recebi uma mensagem aqui no grupo, viu, William, que teremos ainda um tempinho para fechar, caso ainda tenha uma dificuldade para concluir. Enquanto eu vou fazer minha fala na plenária final, você consegue concluir para a apresentação lá, tá ok? Aham. E aí, então é para ler agora aqui para o grupo, né? Isso. Então vamos lá. Bom, a minha fala ela não foi escrita porque eu não consigo falar e escrever o que eu falo ao mesmo tempo. Então eu vou lembrar ali na hora e vai ficar uma coisa só de registro verbal, né? Espera só um minutinho. Abri uma janela estranha aqui, bem na hora da leitura. Ai, meu Deus do céu. Espera só um pouquinho, gente, que abriu uma janela de notícia aqui que eu não sei tirar. Pronto, saiu. Bom, tem um link no chat depois, só para vocês, depois, para facilitar o acesso, já tem um link no chat que vai levar vocês para a plenária final, ok? Mas aguardem aqui a leitura primeiro do William, tá? Do que a gente vai apresentar. Nós não temos emendas para apresentar. Se tivéssemos, nós faríamos só uma leitura e a validação dela para fins de conhecimento da discussão.
né? Porque, na verdade, a validação oficial lembrando para vocês, só na Conferência Intermunicipal 27 e 28 de agosto, que as inscrições já estão abertas, tá ok? Que vai ficando como um acúmulo, né? Isso. Um acúmulo de conhecimentos, de Isso. proposições, etc. Isso. Vamos lá, William. Vamos lá. Então, a professora Renata Fiuza, ela comentou sobre a perseguição sofrida pelos professores, a precarização salarial, o descaso com alunos com dificuldades de aprendizagem. Propõe retomar os princípios que nortearam os planos. Critica a presença da educação bancária, comenta sobre o contexto das famílias ante a crise econômica. Propõe blindar a educação pública contra o retrocesso e observar o que acontece com cidades vizinhas. E comenta também sobre alunos que chegaram da pandemia com muita defasagem. Aí, lê direto, a professora pode comentar alguma coisa, propor alguma correção, algum ajuste. Renata? Bom, eu da minha parte está perfeito. Você conseguiu sintetizar tudo que eu disse em poucas palavras, é justamente isso mesmo. Para mim, concordo com a síntese feita. Ok, professora, obrigado. Bom, o professor Jailton, ele começou expressando agradecimento pela retomada de uma gestão democrática e popular, por fazer um debate sobre a importância da educação na transformação social. Comentou sobre o retrocesso na educação e elencou como primeiro objetivo garantir as diretrizes dos planos de educação. Falou também sobre os recursos públicos que estão sendo direcionados para o setor privado, como o sistema de vouchers. Fez a crítica sobre a falta de um sistema integrado de educação e comentou a respeito de ações do governo Dória, que quer delegar o ensino fundamental para os municípios sem repassar recursos, sem se preocupar com o princípio colaborativo. E o mesmo acontece em relação à EJA, do ensino médio e do ensino fundamental. Legal. A professora Cidinha comentou sobre discutir educação para além de governos, tem que ser uma política pública de Estado. O papel da educação na transformação social deve ser discutido de forma permanente. O profissional da educação perdeu o respeito da sociedade. O neoliberalismo é um projeto político voltado para o desmonte dos serviços públicos. O Estado neoliberal é financiado com dinheiro público, enquanto que o recurso público ele deve ser usado para a classe trabalhadora. É preciso fortalecer o Conselho Popular e lutar pela valorização profissional. Hoje, professores são vistos como inimigos da sociedade. Cidinha. É isso aí, William. Obrigado, viu? Valeu. Nada. Não colocou os palavrões, tá bom. A professora Beth Marx falou que o primeiro desafio é se apropriar das diretrizes do plano, conhecer suas metas e estratégias, e é importante construir políticas de monitoramento do plano, fortalecendo a participação popular, trazendo nossos conselhos para participar. É tarefa nossa esperançar contra o processo de desconstrução do sonho. E fez um questionamento: como levar esse debate para dentro da escola, envolvendo as famílias e colegas de trabalho? É uma responsabilidade para além do governo. É isso mesmo, Beth? A Beth está no telefone ali. O microfone está desligado. Segundo problema técnico. Eu estava com um probleminha técnico aqui, estavam me avisando. Ah, tá. Pode falar, William, você me chamou. Você estava fazendo meu relato, certo? Isso. Você conseguiu escutar? Eu perdi só a última frase, assim. Tá, eu vou ler de novo aqui, que é curtinho, né? Bom, professora Beth Marx, o primeiro desafio é se apropriar das diretrizes do plano, conhecer as metas e estratégias, ressaltou que é importante construir políticas de monitoramento do plano, fortalecendo a participação popular, trazendo nossos conselhos para participar. É tarefa nossa esperançar quanto ao processo de desconstrução do sonho.
Como levar esse debate para dentro da escola, envolvendo as famílias e colegas de trabalho? É uma responsabilidade para além do governo. Tá certo. É bem isso. Joia. E aí, encerrando aqui com a contribuição do professor Marcelo, ele avalia que carecemos, diante do contexto atual, quando não tivemos o censo 2020, de fortalecer a política de análise da situação, atuando em rede e discutindo estratégias de formação dos gestores sobre a importância dos indicadores, seu diálogo com o currículo e com a prática na sala de aula. Marcelo? É isso mesmo. Só faltou em algum lugar a palavra observatório, de fato. Observatório, Né? vamos inserir agora. Que eu fiz a menção de que é importante, onde já exista, que seja potencializado, né, essa manutenção. Onde não exista, que pudesse ser implementado, cada um dentro das suas Esferas, condições de financiamento, enfim, né? Mas que fosse, inclusive, como atuação em rede e que, para além da observação, contribuísse para os processos formativos dos gestores. A gente precisa concluir, já estão me chamando lá. Vamos colocar para validação geral aqui o relatório, tá ok? Bom, aí eu complementei então. Sobre o observatório, é importante fortalecê-lo onde ele já existe e criá-lo onde ele ainda não foi construído. Garantiu a questão da atuação em rede, né? Está no texto. Isso. Essa da rede, ela vem um pouco antes, né? Não, perfeito. É isso aí. Contemplado. Tudo bem, então? Podemos remeter, então, esse texto para apresentação na plenária final? Sim. Alguma divergência? Sim. Obrigado, Jailton. Obrigado, viu, Rosângela? Rosângela é firme também, né? Então, nós vamos encerrar aqui a discussão, continuamos na plenária final. O link para a plenária final está no chat, e eu vou seguir que vou fazer a apresentação da questão do monitoramento lá na plenária, tá bom? Obrigada a todos e todas. Vamos fazer uma foto bem bonita desse grupo? Vamos lá, quem puder abrir a câmera, para que a gente registrar esse momento. Cabelos todos, pijamas não estão aparecendo, lógico. Oi, Valdir, hoje não tem Passa Valdir. Obrigada a todos e todas e todos. Nós seguiremos para a plenária final. Kátia Cássia, beijo, sua linda. Vou encerrar a gravação, então, ok?